Muito bem, eu entrevisto agora o Sérgio Luiz Leite, presidente da FECINFAR e membro da direção nacional da Força Sindical. O Serginho vai ser o nosso entrevistado em mais um vídeo da semana. Como ele é líder de classe, de categoria, não há como começar a conversa sem falar um pouco sobre a categoria. Serginho, eu sei que nas negociações vocês têm 3 datas bases. Então, eu queria um balanço rápido de como é que foram as negociações neste ano e, se foi possível, manter os direitos dos trabalhadores, porque a reforma trabalhista ameaça gravemente, e se houve algum tipo de avanço, além de garantir os acordos da convenção coletiva. Bom, obrigado, Franzin. Prazer estar falando aqui na agência sindical. Logicamente, 2018 é um ano que foi marcado efetivamente no ano que entrou em vigor a nova lei trabalhista, a reforma trabalhista tão falada pelo governo federal, né? E, felizmente, o setor químico e farmacêutico, que tem uma database em abril do setor farmacêutico, em maio do setor do etanol e em novembro do setor químico, em todas as campanhas salariais nós podemos afirmar aqui para vocês e para todos que nos assistem, que os trabalhadores químicos, farmacêuticos do setor do etanol não tiveram os seus direitos subtraídos, quer dizer, todas as cláusulas da convenção coletiva, conquistada ao longo de muitas negociações, desde a década de 70, 80, elas foram mantidas, né? E felizmente, nós conseguimos mantê-las através de uma estratégia já pensada em 2017, que foi a criação de um grupo de trabalho permanente, tanto no farmacêutico que no químico, onde cada parte, o setor laboral e o setor patronal, indicava 5 pontos de mais interesse para que esses pontos fossem debatidos durante a convenção coletiva. E isso, logicamente, diminuiu um pouco a ansiedade do setor empresarial de achar que a reforma trabalhista tudo se pode, né? Não precisa negociar, pode subtrair direitos, e, felizmente, nós conseguimos aí ajustar algumas cláusulas sem perder direitos e avançar em outras cláusulas, como, por exemplo, deixar claro na nossa convenção coletiva que a mulher gestante ela é proibida, na verdade, de trabalhar em local insalubre, que seria até o óbvio, né, de dizer uma coisa dessa, mas, infelizmente, a reforma trabalhista caminhou no lado inverso. Olha, não, pode trabalhar em local insalubre, não pensando na questão da maternidade. Fora isso, na questão econômica também, conseguimos, em todos esses setores, repor integralmente a inflação, renovamos o acordo coletivo, a convenção coletiva, por 2 anos, e continuaremos com o processo de negociação permanente, que demonstra uma boa estratégia para o movimento sindical, para os trabalhadores, de enfrentar aí a questão da reforma trabalhista e, claramente, verificar, sim, no que é possível do negociado sobre o legislado, manter direitos e melhorar, talvez, como fluir esse direito para os trabalhadores. Então, podemos julgar que o ano de 2018, no campo negociação coletiva, relação capital e trabalho, foi vitorioso para o setor químico. Serginho, um dos pontos mais graves da reforma trabalhista foi o ataque às finanças sindicais. Praticamente, os sindicatos, ao pé da letra, ficaram impossibilitados de ter receita. E, sem receita, não se paga a conta de luz deste local onde nós estamos hoje, não se faz absolutamente nada no sindicalismo, porque você precisa de recursos, equipe, equipamento e recursos. Como é que a federação orienta os sindicatos no sentido de sobreviver? Bom, esse é talvez o maior desafio, né, colocado para o movimento sindical. E aí vem as contradições da própria reforma. Olha, queremos fortalecer a negociação coletiva. Esse é o mote que o governo federal, o então ministro do Trabalho na época, dizia isso, fortalecimento da relação capital e trabalho. Agora, fortalecer a negociação, você desequilibrando as forças, ou seja, prejudicando as finanças do movimento sindical e da estrutura sindical. Então, essa acho que é uma anomalia, mais uma anomalia que veio da reforma trabalhista. Nós, do setor químico, logo da reforma, nós
temos orientado nossos sindicatos, primeiro, entendemos que, como a reforma trata de direito coletivo, que quem é legítimo para definir qual é o sistema de custeio é justamente a Assembleia dos Trabalhadores. Eu tenho dito, Franzin, que em épocas de crise, nós já fizemos isso em alguns casos de empresas que, naquele momento, tinham uma dificuldade, queria evitar a demissão, de fazer assembleia de redução de jornada de trabalho e de salário, né? Então, se a Assembleia tem poder de reduzir salário de todos os trabalhadores, mesmo aqueles que seriam contra, se manifestasse contra na Assembleia, mas vencendo a maioria, por que na questão do custeio sindical não vale esse critério? Critério democrático dos trabalhadores decidirem. E é essa orientação que nós temos trabalhado com os nossos sindicatos, tanto no acordo de PLR, na convenção coletiva, para que seja estipulada, a Assembleia estipule a contribuição da negociação coletiva, que é o que nós fizemos nessa campanha salarial e nas anteriores. Logicamente que o grau de dificuldade de execução dessa cláusula lá no dia a dia da fábrica, aquelas empresas que não querem fazer esse pagamento para enfraquecer o sindicato é grande. Mas o sindicato tem resistido, tem ido para cima das empresas, tem conversado com os trabalhadores e, logicamente, aos poucos, eu tenho convicção que nós vamos superar essa questão do custeio, talvez não chegar ao que nós éramos antes, em termos de estrutura, mas nós vamos superar a ponto de conseguir cada vez mais fortalecer o nosso grau de mobilização. Serginho, eu conversava outro dia com o professor Oswaldo Augusto, da CNTEC, e ele fazia uma observação seguinte, que, quando houve a reforma, os trabalhadores, de certa forma, se afastaram do sindicato, até porque o governo fez uma campanha maliciosa, dizia, agora você não precisa pagar mais, e vai para o céu, inclusive, de escada rolante. Na prática, isso não é verdade, não é real. E o Oswaldo me dizia, eu estou vendo na nossa base uma reaproximação dos trabalhadores da sua entidade. Depois eu dei uma pesquisada assim por cima, né, com outras entidades, e nós verificamos que em outras categorias está havendo uma reaproximação da base sindical com a sua entidade de classe. No setor químico, farmacêutico, etc., vocês estão observando esse fato também? Estamos observando esse fato. Tive o privilégio de participar pessoalmente de várias assembleias de campanha salarial e tem algumas demandas assim dos próprios trabalhadores que causam um pouco de pavor aí em relação à reforma trabalhista. E uma delas identificada, você vê como é a questão, é que perguntas frequentes dos trabalhadores para o sindicato. Vem cá, agora pode terceirizar tudo? Antes não podia terceirizar a minha função aqui na máquina, aqui na beira da máquina. Agora pode terceirizar tudo? E nós, logicamente, honestamente falando, não, agora pode terceirizar tudo. Mas então nós temos que brigar com isso. Então, alguns fatores, além, lógico, de outros da campanha salarial, do dia a dia do sindicato, mas há alguns fatores predominantes em relação à reforma trabalhista que causam uma preocupação maior dos trabalhadores. Terceirização é uma delas, porque é claro para os trabalhadores que as terceirizações, infelizmente, ocorridas no Brasil foram para reduzir salário, reduzir direitos, reduzir conquistas. Então, o sindicato, logicamente, se coloca ao lado desses trabalhadores, ainda para resistir, logicamente, à terceirização na atividade fim, mas ainda que aconteça para representar esses trabalhadores, para garantir os mesmos direitos. Então, há sim uma reaproximação dos trabalhadores com o movimento sindical. Serginho, rapidamente, você entende que essa reaproximação poderá ter como uma das suas consequências um aumento da sindicalização? Essa sindicalização será espontânea ou o sindicato terá, digamos que, estimular isso? Bom, sindicalização é um assunto importante, mas não tem como falar de sindicalização sem falar rapidamente sobre o mercado de trabalho. Nós temos uma média, Franzinho, de rotatividade de mão de obra no nosso país de 46%. Então, significa que, vamos para arredondar, significa que se eu sindicalizar a minha categoria, 50%, 60%, metade desses trabalhadores no ano seguinte ou muda de categoria, ou muda de fábrica, ou muda, se ele sair da minha categoria, ele já não fica mais, ele já não é mais sócio. Então, nós teríamos que
discutir essa questão da formalidade do mercado de trabalho e dar uma, digamos assim, ter uma certa garantia de emprego para os trabalhadores, para que a gente pudesse manter e aumentar o nível de sindicalização, porque não, a gente faz campanha de sindicalização o ano todo. Eu sindicalizo 1.000 e sai 500, 1.000 e sai 500, 1.000 e sai 500. Então, eu acho que essa, talvez, para o movimento sindical avaliar e refletir, o combate à rotatividade de mão de obra poderia dar uma maior permanência de sindicalizados no meio sindical. E eu acho que isso ganharia força, talvez seja uma grande bandeira do movimento sindical. Perfeito. Chegamos ao fim de mais um vídeo da semana. Quero agradecer ao Sérgio Luiz Leite, presidente da FECINFAR e também integrante da direção nacional da Força Sindical. Obrigado, Serginho. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo da semana.